Bom, então, prosseguindo no estudo de História de Israel, página 47 do nosso livro, a história dos judeus em Portugal e no Brasil. Nós estudamos a história de Israel desde os dias de Abraão, né? Bom, e agora já estamos chegando no período, são os últimos 500 anos da história de Israel. Esse período que nós vamos estudar é um período que ele tem uma importância muito grande na história, é considerado um período chave, porque surgiram as grandes navegações, né? E então o mundo se expandiu para um novo continente, o continente americano, que teoricamente era desconhecido do mundo antigo, tem historiador que diz que era conhecido, né? Mas é interessante como esse período em que a história tem um avanço grande com as navegações, os judeus eles têm um período muito difícil, porque nesse período próximo de 1500 vai começar uma perseguição tremenda aos judeus, né? Em especial pela Igreja Católica. Sempre aconteciam perseguições, mas esse período vai ser pior. E as navegações, nós podemos ter assim na história como até talvez uma ação divina para tirar os judeus da Europa. O que nós vamos ver nesse capítulo que nós vamos estudar agora é que os judeus eles vão, na verdade, colonizar as Américas, o Brasil, tá bom? Nós vamos ver figuras de judeus importantes como Fernando de Noronha, que ele chegou, vamos dizer, Portugal entregou o Brasil para esse judeu por 15 anos. Nós veremos que por 15 anos o Brasil chegou a pertencer a um judeu. Então tem muitas histórias ligadas ao Brasil, aos Estados Unidos das Américas e a fuga dos judeus da Europa, tá bom? Então, o comentário do nosso material didático diz: nesse capítulo estudaremos a vida dos judeus em Portugal e no Brasil. Né? É a primeira coisa. Em Portugal eles vão estar fugindo de Portugal, porque quando eles chegam em Portugal já fugindo da Espanha, mas aí depois Portugal também muda e começa a persegui-los. Tá bom? Então, quando eles vêm para o Brasil também, e aqui no Brasil tem perseguição, tem judeus sendo expulsos do Brasil por Portugal, tudo por conta da religião, né, da religião católica. Bom, em segundo lugar, identificar as raízes dos chamados cristãos novos. O que é isso? Você já deve ter ouvido essa expressão, né? Cristão novo eram as pessoas que os católicos eles obrigavam a se converter ao catolicismo, sempre lembrando que não é ao cristianismo. Eles eram obrigados a se converter ao catolicismo e mesmo assim os católicos não chamavam eles de cristãos. Eles eram identificados como cristãos novos. Eram pessoas que eles tiveram que escolher entre aceitar o catolicismo e aceitar o batismo católico ou ser expulso do país, no caso de Portugal ou da Espanha, né? Infelizmente, era a situação praticamente padrão nesse período, tá certo? Pois bem, então continuando ainda na página 47, eu coloquei aí a Península Ibérica. Não, desculpe, faltou ler ainda o finalzinho do primeiro parágrafo, que diz, né, em terceiro lugar, o propósito é identificar os judeus que influenciaram o desenvolvimento do Brasil, né? E até das Américas, porque, por exemplo, Cristóvão Colombo hoje é praticamente um consenso, ele era judeu. E as viagens dele foram para tirar judeus da Europa, né? E também os judeus tiveram uma influência muito grande aqui no Brasil. Nós veremos que até o nome Brasil, ele tem origem ligado a um judeu. Então, por isso, existe uma ligação histórica até bonita entre o Brasil e Israel. O Brasil ele sempre esteve
do lado de Israel em todas as votações. Nos últimos anos, aí, nas últimas décadas, é que alguns governos do Brasil mudaram e começaram a sempre votar contra Israel. Tá bom? Mas o Brasil ele teve um papel importante na história de Israel, e existe uma simpatia entre de Israel pelo Brasil, né? Bom, então o número 1 do material didático diz a Península Ibérica. Situada no sudoeste da Europa, abrange os territórios de Gibraltar, Portugal, Espanha, Andorra e uma pequena fração do território da França. Bom, lembre-se que essa região, né, ela estava dominada pelos árabes desde ali próximo dos anos 800. Então, nesse período aqui, seriam cerca de 700 anos de domínio de um povo diferente. E esse período que eles conseguem se livrar do domínio muçulmano, o que acontece com a religião dessa região? Era um catolicismo oprimido pela religião islâmica, apesar que os islâmicos eles davam liberdade para os católicos, para os judeus. Os judeus, nós veremos que na Península Ibérica, durante o governo muçulmano, os judeus eles não tinham problema com os muçulmanos, pelo contrário, os muçulmanos eles tratavam os judeus com um certo respeito, eles chamavam os judeus de um povo do livro. Por quê? Porque Maomé, o profeta deles, né, ou Muhammad, ele se dizia uma continuação de profetas que todos eles eram judeus, né, ou israelitas, tá bom? Que era Jesus, Moisés, Abraão. Então, Maomé se dizia também um profeta desses. Então, os judeus eles tinham assim, um certo respeito entre os muçulmanos, tá, ok? E eles tinham liberdade para praticar a sua religião. Os muçulmanos nunca assim, tentaram impor religião a eles. Agora, quando houver a mudança da Península Ibérica do poder dos muçulmanos para os católicos, então é que vai exatamente resultar nessas expulsões e navegações para as Américas, né? É o que nós vamos estar vendo nesse período.